Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe e vamos dar início a mais um vídeo do projeto Muito Bem, Carolina. Hoje vamos falar sobre o filme O Homem da Capa Preta, de 1986, dirigido por Sérgio Rezende. Bom, o que esse filme traz de importante para a discussão histórica e social do Brasil? Tenório Cavalcanti, que é o protagonista do filme, ele é um homem que veio fugido de Alagoas, do interior de Alagoas, após ter assassinado o assassino do seu pai, vingado a morte do seu pai, e chega na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, principalmente, objetivamente na cidade de Duque de Caxias, na região de Duque de Caxias. Lá ele começa a trabalhar e se articular com a população presente, também com os nordestinos que foram até lá. E aí ele começa a se defrontar com a oligarquia da região. Uma oligarquia que tem o objetivo direto de explorar a população pobre e nordestina daquele lugar. Por conta dessa reação à opressão que eles sofriam, Tenório Cavalcanti começa a ascender politicamente. E aí ele chega ao posto de deputado estadual. Aí, a partir como deputado estadual, ele começa a fazer mobilizações em prol da população daquela região. Qual é o problema, ou qual é a forma que Tenório Cavalcanti usa para se articular politicamente? O filme apresenta um tom fúnebre, pelo menos nas partes iniciais. E aí ele vestido com aquela capa preta, com a metralhadora, que ele chama de Lurdinha, e a Constituição. E aí o foco entre metralhadora e Constituição é algo muito presente na obra. Isso cria a interpretação, a ideia de que a maneira como se deve conduzir a política é por meio da violência. Não é à toa que quando um membro, um morador da periferia vai reclamar que uma empresa, um banco, está querendo fazer uma reintegração de posses sobre aquele terreno, Tenório Cavalcanti, ou o Homem da Capa Preta, fala para o intermediador da situação, que se ele quiser continuar vivo, ele vai ter que impedir e cancelar a reintegração de posse. Então, ele conduz os seus desejos políticos por meio da violência. Então, a violência é algo muito presente nesse personagem. Eu não vou detalhar muito bem o filme, mas eu quero extrair uma ideia para a gente pensar um pouco sobre o processo de redemocratização, a ideia que temos sobre a população brasileira em relação ao voto e quais os caminhos podemos tomar para a transformação dessa realidade. Porque a partir do momento que vai avançando a história presente na obra, da década de 50 para a década de 60, Tenório Cavalcanti vai tendo uma guinada mais democrática. Se no começo ele tinha um tom violento, mais para o meio, já para o final, ele assume uma postura bem democrática de mobilização coletiva, de debate e outras maneiras de mobilização. Mas isso ocorre graças a dois personagens muito importantes na obra. Uma é o que seria, entre aspas, o representante, o que faz a ponte entre Tenório e o povo, e o outro seria o jornalista, que é o que dissemina, que apresenta discussões mais democráticas ao Tenório. E aí Tenório cria um jornal, e esse amigo dele é um dos principais editores do jornal. E aí eles brigam, tem um conflito por conta dessa atitude violenta de Tenório, e aí ele muda o seu tom violento justamente para reconciliar com seus amigos. E aí ele assume um tom mais democrático e menos autoritário. Porém, com
com a conjuntura nacional, principalmente em relação ao desejo da oligarquia brasileira de retirar ou dar o golpe sobre João Goulart, Tenório Cavalcanti também sofre com essa dinâmica, com esse golpe, por conta dos inimigos políticos que ele tinha. Então, se ele estava numa guinada mais democrática ao meio do filme, já mais para o final do filme, com um golpe de 64, o mesmo precisa reintroduzir, resgatar a Lurdinha e a metralhadora. Ele leva esses dois amigos dele para um lugar seguro, e aí o jornalista pergunta: você não vai vir comigo? Você não vai se exilar? Aí ele: eu vou continuar aqui, porque eu não sou comunista, eu não sou fascista, eu sou o Tenório Cavalcanti. E levanta a sua metralhadora para o alto, mostrando que, a partir do momento que ele estava tendo uma guinada por um tom mais democrático, com o golpe de 64, ele precisa voltar a ser violento. Ele precisa voltar a ser alguém autoritário. Então, quando tem o golpe, é uma reação coletiva, uma reação maior sobre a violência enquanto base, enquanto processo político, enquanto motivador de ação política. E aí eu fiquei perguntando, conversando com a minha amiga Isa, a gente viu o filme juntos, e aí eu fiquei me perguntando, será... Veio a frase, né? Veio a clássica frase na minha cabeça. Todo mundo fala: brasileiro não sabe votar. Mas engraçado que quando o brasileiro, e aí eu falo da população mais periférica e classe média, alguma parte da classe média, começa a se mobilizar para ter uma transformação na presença e na existência, nós temos um golpe, né? Então, será que o problema é de educação e do voto? Porque me parece que quando eles votam, ou quando nós votamos para uma transformação da nossa existência, o golpe se apresenta como uma alternativa possível para a oligarquia brasileira e o capital financeiro. E aí me lembrou a discussão do José Murilo de Carvalho no livro Cidadania do Brasil, Um Longo Caminho. Lá ele vai levantar a seguinte indagação: a história do Brasil ela é pautada por sucessivos golpes, né? A gente tem lá 1822, que ao invés de ser uma república, por interesses privados, tornamos um império. 1889, que por todos os problemas estava tendo um tom mais progressista em relação aos problemas sociais. Não podemos esquecer que com todos os problemas, mais 1888, nós temos a abolição da escravatura. E aí a gente tem um golpe, né, com a proclamação da República, que vai ter um processo de retrocesso muito grande em relação ao exercício da democracia, né? Se torna muito mais difícil votar na República do que no Império, por exemplo. A gente tem o golpe de 30, com o Getúlio Vargas, contra a oligarquia paulista e qualquer possibilidade de uma guinada mais para a esquerda. A gente tem uma guinada totalmente autoritária na década de 1937, com o Estado Novo. Aí nós temos o golpe de 64 e o último, o golpe de 2016. Ou seja, toda vez que a gente se mobiliza por um tom democrático para uma transformação social e política, nós temos um golpe. Parece que não é do interesse dessa oligarquia que a mobilização democrática seja exercida. E aí o filme demonstra isso muito bem, porque quando o Tenório ele era violento, que ele usava a metralhadora e a Constituição, era só um problema interno. Quando ele começou a usar somente a Constituição e abandonou a metralhadora, isso se tornou um problema nacional. Precisamos acabar com isso, cortando o mal pela raiz. Mas não deveria ser o contrário? Não deveria ser, ainda bem que ele tirou a metralhadora e está só com a Constituição. Parece que quando a gente tem uma mobilização intelectual,
de conhecimento, de debate democrático, o golpe se aparece como uma alternativa, né? E o mais engraçado, esse grupo que sempre vê o golpe como uma alternativa política são os mesmos que sempre falam que o brasileiro não sabe votar. Bom, me parece que o problema não é de educação somente, não é só um problema de não saber votar. Me parece que aí tem um tom paternalista, tem uma presença escravocrata, onde se não for pelas minhas regras, não será de outro jeito, né? Então, me parece que o problema não é somente de educação. O problema é dessa legitimidade que esse grupo tem de uma mentalidade ainda muito próxima de um regime escravocrata, aonde, se não for das regras deles, nada será feito. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!